Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e agora falar a respeito de São Paulo e Vasco, jogo que será realizado nesse dia 12, Dia dos Namorados, às 21h30 lá no Morumbi. E esse jogo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo importantíssimo para o Vasco, né? Um jogo de 6 pontos, 2 pontos apenas separam o São Paulo do Vasco na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, e a vitória é de suma importância para as duas equipes, aumentando ainda mais a competitividade desses dois times. Os dois times lutam aí desesperadamente para fugir ali da proximidade da zona do Z4, e o Vasco chega para esse duelo após uma derrota dentro de casa. Vasco que tinha uma invencibilidade muito grande no Campeonato Brasileiro dentro de casa, não perdíamos desde setembro do ano passado e fomos derrotados por Bragantino por 2-0, num jogo em que o Vasco foi até melhor que o Bragantino, mas infelizmente demos moles ali em 2 gols e acabamos perdendo essa partida. O São Paulo, por sua vez, também vem de uma derrota para o Bahia fora de casa por 2-1. Então é um jogo que interessa muito as duas equipes. A vitória para o Vasco conta muito mais, porque seria aí a primeira vitória do Vascão fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. A transmissão dessa partida vai ficar por conta do Premier e também da TV Globo no canal aberto, e a arbitragem, né? O juiz Rafael Clay e os assistentes Nailton Júnior de Souza Oliveira, no assistente 2, Michael Stanislau, e no VAR, Caio Max Augusto Vieira, são aí os árbitros dessa partida. Espero aí que eles possam fazer aí um bom trabalho, que não se envolvam em nenhuma polêmica, né? Que o VAR esteja ali no seu melhor dia e não tenha aqueles problemas de o VAR não tá funcionando, essas coisas que a gente sabe que o equipamento pode estar aí, né, trazendo alguma dificuldade para essa partida. O São Paulo ocupa ali a 13ª colocação com 12 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Vasco ocupa ali a 15ª com apenas 10 pontos. Em todas as competições foram disputados 101 jogos entre as duas equipes e temos um retrospecto ali parelho entre São Paulo e Vasco. O São Paulo ocupa ali, né, a maioria das vitórias, 37 vitórias, 28 empates e 36 vitórias do Vasco. Já no Morumbi, onde vai ser realizado essa partida, foram disputados 48 jogos, 23 vitórias do São Paulo, 13 empates e 12 triunfos do Vasco. Em São Januário foram disputados 53 jogos com 14 vitórias do São Paulo, 15 empates e 24 vitórias do Vasco. Então vemos aí apenas uma vitória de diferença. O São Paulo leva vantagem sobre o Vasco, né, dentro de casa, mas não é uma vantagem tão grande. São Januário a gente leva uma vantagem muito grande, né, 10 vitórias a mais do que o time do São Paulo. Espero aí que o Vasco possa fazer aí um bom jogo e buscar essa vitória para igualar, né, esse retrospecto. Os últimos 5 jogos entre essas duas equipes, o São Paulo teve 2 vitórias, o Vasco 1, e ainda houve ali 2 empates. No último confronto, no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, 3-0 para o São Paulo, né, em pleno Morumbi. Então o Vasco que venceu o São Paulo dentro de São Januário por 4-1 no campeonato passado. Os últimos 5 jogos dessas duas equipes no Campeonato Brasileiro, São Paulo vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, enquanto o Vasco vem de 4 derrotas e 1 vitória. Um campeonato muito abaixo aqui do esperado do Vasco, né? Esperamos aí que o Diniz possa estar aí fazendo aí um bom trabalho para livrar a gente dessa incômoda posição ali, muito próximo da zona do rebaixamento. Estamos com o mesmo ponto do 17º colocado, que é o Fortaleza, né, o primeiro clube que abre ali a zona do rebaixamento. Então o Vasco tem que vencer essa partida para pelo menos ter aí essa parada da Copa com tranquilidade, sem estar sendo pressionado, né, durante essa mini pré-temporada. O São Paulo deve vir com muitos desfalques para essa partida. Os volantes Marco Antônio e Luiz Gustavo
o atacante Carelli, o meio-campo Oscar e o zagueiro Juan, além de Igor Vinícius, Lucas e Ferreirinha, né, que ainda é uma dúvida. A provável escalação do São Paulo deve ser a seguinte: Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Dias, Pablo Maia, Alisson e Cedric, Luciano, Ferreira e André Silva. A provável escalação do Vasco deve ser a seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e o Piton, Tietê, Hugo Moura e Coutinho, Ryan, Verrete e Nuno Moreira. Ainda há aí a expectativa se o Ryan vai chegar em condições de participar dessa partida, né? O garoto que disputou aí 3 amistosos pela seleção sub-20 chega hoje, né, no Rio de Janeiro e vai estar indo para São Paulo para se integrar ao elenco. É importante, o jogador que vem se destacando muito aí com o Fernando Diniz. Enquanto o São Paulo, né, busca se afastar ali dessa sequência ruim de 2 derrotas consecutivas, né, o Vasco precisa desesperadamente se recuperar na tabela. Vem muito mal no campeonato. Os dois times ali, com a proximidade do Z4, faz um jogo ser mais pegado, mais disputado. O time do São Paulo tem ali, na sua maioria, para essa partida, garotos oriundos da base. Então vai ter um time muito, né, muito ágil, muito forte fisicamente, enquanto o Vasco vai ter que ter aí um trabalho para poder marcar esse time. E a marcação, a gente sabe que né, é complicado. A gente tem apenas o Hugo Moura ali na cabeça de área que faz essa função. Então eu acho que é importante para o Vasco ter ali um time mais agrupado, né? Eu espero que com essa parada aí, né, de 11 dias aí, o Fernando Diniz possa ter, né, dado uma ênfase melhor na marcação. O time do Vasco estava muito mal, né, defensivamente. No ataque contra o time do Red Bull até criou várias oportunidades. Infelizmente, o Verrete não estava numa noite inspirada, não conseguiu fazer o seu golzinho ali, mas já criamos algumas oportunidades diferentes daquele lance de ficar cruzando na bola ali diretamente para o Verrete dentro da área, porque os clubes adversários já estão manjando essa jogada. Então o Vasco teve ali boas chances, teve ali uma movimentação boa do meio de campo para frente, mas infelizmente defensivamente o time do Vasco, né, vem deixando muito a desejar, principalmente o zagueiro João Vitor, que na minha opinião deveria ter sido sacado, mas parece que o Fernando Diniz vai dar mais uma chance aí para o zagueiro, que tem aí uma característica que o Diniz gosta bastante, que é aquele cara que se movimenta, que tem muita velocidade, mas erra muito, então vai deixando ali a zaga do Vasco instável e acaba ali prejudicando o Vasco, que busca a sua primeira vitória fora de casa. Nesse campeonato já jogou 5 vezes, né, longe de São Januário, e foram 5 derrotas. Perdemos para o Corinthians de 3-0, para o Ceará 2-1, para o Cruzeiro por 1-0, e as 2 últimas derrotas de virada, vitória pro Bahia, vitória lá na Bahia por 2-1, e o Fluminense também por 2-1 no Maracanã. 2 derrotas em que o Vasco estava na frente e acabou sucumbindo ali ao seu adversário. Como eu falei, o tempo que o Diniz teve para treinar não foi um tempo tão grande como vai ser agora, né, para a parada da Copa do Mundo, mas já deu um tempinho para ele poder, né, pelo menos recuperar ali o Nuno Moreira, que estava muito cansado nas últimas partidas, e também implementar um pouco mais do esquema defensivo para poder segurar essa garotada do time do São Paulo, que vai vir com tudo para cima. O Vasco tem o retorno do Hugo Moura, né, que ficou de fora das últimas 2 partidas do Vasco aí por causa de suspensão na Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. O Vasco mantendo a intensidade que teve contra o time do Bragantino, onde criou muitas oportunidades, vai ter muitas chances criadas, vai ter que aproveitar o que não fez contra o time paulista, né? Hoje, então, temos que ter ali mais capricho na hora da finalização, principalmente o Verrete, que na última partida parecia que estava muito ansioso, perdeu muitos gols. Então, nessa partida, se o Vasco manter o foco,
Vai ser um jogo muito difícil porque, como eu falei, os dois clubes ali lutando para sair dessa zona incômoda. O time do São Paulo vai vir prejudicado aí por muitos desfalques, mas tem ali o alento de contar com garotos bons da base, garotos velozes, jogadores ali interessantes. Então o Vasco vai ter muito trabalho para marcar essa rapaziada, mas se tiver ali um futebol mais agrupado, como é a característica do Fernando Diniz, tocando a bola, buscando ali o jogo ofensivo, tenho certeza que o Vasco tem condições de vencer a sua primeira partida fora de casa. E para poder estar igualando esse confronto, né, o Vasco ficar ali com o mesmo número de vitórias do time do São Paulo, acredito numa vitória 2-0, um gol do Pablo Verratti para poder abaixar ali a sua pressão, né, de ter perdido muitos gols no último jogo, e um gol do Coutinho para o nosso Cria aí, que teve ali uma alegria muito grande, né? Essa semana inaugurou ali o seu espaço, né, social. Então é uma alegria muito grande do Coutinho. E para fechar a semana aí, ele fazendo um golzinho e trazendo aí a primeira vitória do Vasco, vai ser importante para o nosso clube. Diga aí o que vocês acham dessa partida entre São Paulo e Vasco. Será que o Vasco consegue aí a sua primeira vitória fora de casa? E a zaga do Vasco? João Vitor merece mais uma oportunidade ou você escalaria ali outro jogador naquela posição? Deixe aqui o seu comentário, o seu like e também ajude o nosso canal aqui, fazendo com que o nosso vídeo chegue a mais e mais vascaíno, compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, que é importante para a gente estar aqui divulgando o nosso trabalho. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!